Bom dia, boa tarde, boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui para o nosso segundo MesaCast. Nós vamos falar um pouquinho sobre caminhar, sobre avançar na perspectiva da aprendizagem em nosso município. Então, por favor, puxe sua cadeira, prepare seu café e venha conosco discutir sobre o que move a educação, gente, saberes e paixão por ensinar. Estamos aqui com esses ilustres convidados. Oi! E nós vamos aqui, inicialmente, apresentá-los e contar, claro, com o nosso secretário, Javan Sami, para fazer aqui essa apresentação de cada um deles que está aqui conosco. Tá bom? Então... Bom dia, boa tarde, boa noite. Aprendemos com a Mayara aqui que é bom saudar de forma diuturna, para que todo mundo possa se sentir acolhido ao assistir esse vídeo, que será bastante interessante para nós neste dia aqui com os coordenadores pedagógicos, articuladores também, que são de excelência aqui no nosso município de Rio Largo e que há convite do seu empenho e dedicação para o nosso município nesse processo de condução de aprendizagem, de sistematização dos saberes, do conhecimento. Estão aqui hoje para nos oportunizar, conhecer das suas práticas, das suas vivências e trazer para a rede municipal de Rio Largo um direcionamento de como são suas práticas e como elas chegam ali para os professores, as orientações e as coordenações de atividades, A parte das metodologias, de como pensar a escola por meio do seu projeto pedagógico, de como é que a gente ensina, de como é que a gente aprende e nesse vínculo do ensino e da aprendizagem trazer com que índices educacionais do nosso município sejam alavancados, E eles sejam resultados desse trabalho hercúleo que eles desenvolvem todos os dias nas nossas escolas. Então, bem-vindos mais uma vez. Contamos aqui com o Adson, com a Lilian Rose e com o Júlio, que são figuras... algumas curiosidades sobre ele, sim, muitas. Sim. No caso do Júlio, ele é geógrafo pela UFAL, bacharel e licenciado. Ele é especialista em gestão escolar, em tecnologias, mestre em geografia pela UFPE. Já está na rede há 14 anos, Júlio. Exatamente, é isso mesmo? 14 anos já de casa. Ah, que coisa boa. E 10 anos no estado. Isso. Então você, enfim, veio de Minas para tomar conta aqui de Alagoas com carinho. Deixar o negócio melhor, só. Contamos também com o Adson, nosso matemático e também pedagogo, especialista em educação especial, já está na rede conosco há 5 anos. É um baiano que já virou Alá Baiano. Ele já veio também tomar conta. Alá Baiano. Já veio aqui conosco então, nessa organização. Alá Mineiro. Alá Mineiro. Alá Mineiro. Aí, uma curiosidade, Júlio do Walter, A gente tá com o Adson lá do João Paulo, da Escola João Paulo. E também temos nossa querida, representante feminina, Lilian Rose, que é formada em História, especialista em História e Cultura, cultura afro-brasileira, gestão, coordenação escolar, já está na rede há 15 anos, Lilian? Isso. 15 anos, é articuladora lá do Escola 10 na Gustavo, mas parece-me que tem uma curiosidade aí, não é secretário? Sim, a Lilian Rose, desses 15 anos de trabalho, no decorrer nesse processo, o trajeto dela também foi da implantação da política do Escola 10. Olha. E que aqui no município, nós, por meio do Escola 10, ainda fundamos um programa educacional no município que era a Escola de Sucesso. Isso. Porque a gente já não queria usar somente uma política que é a nível de Estado e fazer o Ctrl-C, Ctrl-V. A cópia idêntica, mas usar da realidade que a legislação nos norteava sobre essas diretrizes educacionais e fazer com que ela culminasse na nossa realidade. Então, a Lília coordenou o trabalho, que ainda não era com bolsa, e a partir de agora o governo do estado, aqui em Alagoas, consegue proporcionar essas bolsas para poder fazer com que o professor tenha acesso a essa organização, que o trabalho não é fácil, é uma tarefa difícil, mas ao mesmo tempo para ter acesso à cultura, ter uma bolsa que faça ele ter caminhos de aprendizagem e de replicar isso para os professores que eles coordenam. Então, a Lília tem esse histórico, já foi nossa técnica educacional aqui no município, sozinha dava conta das escolas de 6º ao 9º ano. Caramba, Lília! Sério, sozinha, articulava todo um processo de formação, monitoramento, orientações, avaliação do pessoal que trabalhava nessa etapa dos anos finais,
do ensino fundamental. E agora a gente alarga, né? O município começa a crescer, se tornar complexo. Verdade. Né? Tivemos o último concurso Daqui e esse a pouco concurso... a gente vai de pequeno para médio porte, não é Sim, isso? estamos nesse caminho. O município está se ampliando e a nossa referência é pensar o município como Arapiraca, né? Que já tem um suporte de cidade de médio porte, né? Então a gente precisa pensar. E olha que a Aline já foi uma guerreira, que ainda ensinou em Arapiraca. Também, uma época, eu também fui para Arapiraca, mas ficamos presos aqui em Rio Largo e contribuímos em Rio Largo, tem nos orgulhado muito, porque a transformação ela é existente, a gente consegue perceber todo esse amadurecimento que cada um de vocês conseguem trazer para nós. O Adson, na condição de que veio nesse último concurso, já consegue nos mostrar o quanto cada renovação, por meio de concurso público, faz com que a seara educacional se transforme. É verdade. Né? Nós temos gerações que vão, gerações que vêm, e a geração que chegou em 2010, que é o concurso que nós fizemos, né, Lilian? Isso. Nos trouxe a trabalho ao Júlio também nesse período. Chamado de 2012. Chegou em 2012. Pronto, isso é um... 2012. aí é um processo, né, que a gente vê do como a gente renova. Então a gente também está com um concurso vigente e a gente espera novos colegas, né, que de repente assistiram esses vídeos, nos conhecerão e vão fazer parte desse caminhar pedagógico junto com vocês. De verdade, um bom dia com muito parabéns, porque ser escolhido entre esses coordenadores que estão aqui, articuladores, é de um feito extraordinário, porque é uma avaliação criteriosa para trazê-los aqui do ensino, que trabalha diretamente, e de outras questões de como vocês se envolvem. Porque por mais que sejam coordenadores pedagógicos, líderes na escola, a gestão se relaciona com vocês, a diretoria de formação, a diretoria de ensino, então isso é de parabéns. Verdade, então, bem-vindos. O currículo de vocês expressa essa capacidade formativa e a gente não pode parar. Verdade. Não é? A gente continua e se aperfeiçoa, porque a gente precisa melhorar para a condição do que a gente oferece de educação para os estudantes. Então, vocês são qualificados, a rede precisa continuar se qualificando, os professores buscando essa formação continuada, porque não para. Quando a gente decidiu ser professor, eu já imaginava. Eu vou ficar fazendo trabalho continuado e sempre, que a dinâmica da sociedade muda, eu me incorporo dessa realidade que muda e começo a aprimorar no chão da escola. Então, eu acho que esse início do que é um histórico sobre vocês me deixa muito tranquilo. Um chancelamento aqui. Eu já fiquei até nervosa de falar com essa mesa aqui de peso. Né? Me entendam, me acolham e nós vamos tentando traçar aqui um percurso, né, secretário? Muito bom. Com muito carinho. A gente vem reforçando que esse nosso momento é de fato um momento para a gente trazer um alcance para a comunidade, no sentido de visualizar para além dos espaços que a gente atua. Porque a gente sabe, né, minha gente, vocês conseguem até trazer mais relatos a respeito, que na escola a gente está lá em contato com o menino, com o aluno, a gente está em contato lá com a equipe psicossocial, a gente está em contato com os professores, né, com os seus familiares. E aqui a gente sempre tem investido na oportunidade de fazer não só a nossa comunidade local, mas a comunidade riolarguense, né? O que é que vocês acham desse nosso movimento? O que é que vocês poderiam pensar? Será que é uma boa? Será que a gente vai conseguir alcançar mais pessoas? Eu queria registrar o meu agradecimento, né? Ai, por favor. Por fazer parte dessa mesa. E queria também falar que é um grande ganho, viu? MesaCast é um ganho para a comunidade riolarguense, entendeu? Sim. Tentar aproximar a comunidade desses saberes mesmo. Fácil de escuta. Não é Perfeito, isso? perfeito. Então, assim, a Secretaria Municipal de Educação está de parabéns, viu? E que venha mais MesaCasts. Eu acho assim, eu acho que é muito importante esses momentos assim, porque a gente muitas vezes na escola, a gente está dentro do nosso nicho ali. E às vezes são tantas práticas que as escolas fazem que às vezes não chega tanto ao conhecimento. A gente tem a rede social, o Instagram, que a gente divulga os trabalhos da escola. Isso. Mas se a gente puder ampliar, dar voz ao que a escola faz, ao que a gente executa, aproxima mais a comunidade da gente. E a gente precisa de fato que a comunidade ela acolha a escola. Porque eu sempre digo lá no Walter que a comunidade confia os filhos da gente para a escola. A gente fica aquele tempo com eles lá. Perfeito, é necessário a gente também, eu não vou dizer assim, mas digamos, prestar conta do trabalho que a gente está fazendo com os filhos deles ali. Então, eu acho que se a gente puder ampliar o momento de partilhar esse tipo de
de ações que a escola executa é muito importante. Coisa boa. Muito importante mesmo ver essas maneiras. Esse formato, ele é bem acessível Eita, a temos todos. um radialista aqui, minha gente. Obrigado. Olha ele. Ele é muito acessível. A gente pensa em várias formas, né, de trazer a comunidade para a escola. Nós chamamos, mas nem todo mundo tem aquele tempo disponível, né, que a escola está em funcionamento. Então, um episódio desse que fica ali gravado, a pessoa pode ter acesso, né, através de várias plataformas. E como o colega falou, né, conhecer o que a escola está fazendo, e quando a gente consegue fazer com que o outro conheça, ele vai valorizar, né? Ele vai estar mais junto da gente no que a gente precisar. Quando a gente precisa chamar os pais da escola, não, eu sei o que a escola está fazendo, então vamos sim, é importante. A escola chamou porque é importante, né? Então essa mesa aqui é formidável, a ideia. E parabéns pela iniciativa. Que bom. E agradecemos por vocês terem aceito o convite. Obrigado. Ô, Mayara, e eu acho que é interessante também destacar, por exemplo, a gente tem falado desse papel do coordenador, né, ligado aos professores da sua prática mais docente. Mas é importante lembrar dos que também desenvolvem um papel que é de educação, que são os demais profissionais da nossa educação, e que ali também educam. Então a gente está numa fase de falar de aprendizagem, mas é uma aprendizagem sistematizada dos conteúdos, né, dos componentes curriculares, mas ao mesmo tempo lembrar que os outros que estarão depois, em outros momentos, sendo convidados aqui para falar da sua prática educativa enquanto uma merendeira, enquanto a pessoa que zela pelo espaço escolar com a limpeza, que é estudante, né? Como é que se configura a disciplina que nós estamos fazendo portaria para identificar como é que eles podem contribuir de forma pedagógica e desmistificar o que dizem, olha, só fica lá em pé, né? Ou estão sentados. Então, dependendo de cada lugar em que esse disciplina esteja e os coordenadores articulem com ele, é um braço a mais na soma desses trabalhos ali coletivos. Então, a gente não vai esquecer de ninguém, né? Da segurança da escola, do porteiro que recebe, do administrativo que computa ali a vida escolar desse estudante, né? Que faz a parte mais administrativa. Então a gente está muito aqui para acolher, do mediador, do psicossocial que as escolas têm. A gente tem de verdade um cenário educacional de Rio Largo que inspira outros municípios. E isso acontece porque a gente consegue ter um número de matrículas e de estudantes expressivo, a terceira maior do nosso estado, e que agora, com a oportunidade de pensar bolsas para a educação dos jovens e adultos, que historicamente, por modo social, né, econômico, foram atrapalhados, não tem uma educação ainda tão qualificada e de histórias de vida que não conseguiram ter a continuidade do encaminhamento dos estudos. Eles não tiveram oportunidade de estar num período de uma educação qualificada na idade certa, naquele período de organização, porque tiveram outras prioridades, outras questões. E que agora vão retomar e a gente está com a oportunidade, como nós de braços abertos, né? Avisou bolsa, então a gente está estudando a forma para de forma assistencial também conduzir. E hoje pela manhã, para você ver, a gente conversando sobre as questões dos adolescentes, a gente vai encaminhar pela manhã um pedido de que, usando a legislação federal, os meninos dos anos finais consigam ter a ajuda de auxílio por trabalho. Eita! Excelente. Gente, novidade! Cadê as palmas, pessoal? Olha ele! Tome surpresa aqui pra gente, né, nesse cenário, e tá tudo certo. Então, aí o Conta, repete, que eu não sei se eu entendi bem. Vamos lá. Então, o município vai trabalhar a possibilidade de que os adolescentes consigam ter emprego e renda por meio dos órgãos públicos. Ah, que bacana. Que é importante, porque existem adolescentes que a gente já vê um papel, conseguiu instituir o fortalecimento do grêmios estudantis. Então, imagina, nas falas deles, a ideia de querer participar, de contribuir, e já são meninos ali que podem ser encaminhados para um futuro profissional. Então, eles podem ajudar, a partir dos 14 anos, a estar nesses órgãos e percebendo que esse trabalho, a rotina do espaço público, contribuir para que o município deles fortaleça e se sintam ali partícipe desse processo. Que coisa então, boa. É ampla a educação. A educação se envolve com muita coisa, né? É verdade. A gente faz muita coisa, cada seara. E falar em se envolver com muita coisa, a gente estava até compartilhando aqui nos bastidores, depois vocês vão acompanhar também, que por meio do Grêmio eu participava, né, na época de escola pública, enfim, então eu participava da rádio da escola, e na
rádio da escola, obviamente a gente não tinha as redes sociais que tem hoje, né? Mas aí o MesaCast veio com uma memória tão forte pra mim, porque é realmente um espaço de partilha de escuta. Sim. E falar sobre escutas, então agora a gente quer saber dos nossos convidados, tá? Pra gente entender como é que vocês percebem, a partir do trabalho de vocês, realizados diariamente, triuturnamente, porque a gente sai da escola, mas a escola não sai da gente. Como é que vocês veem aí o impacto da ação de vocês, do estudo, do planejamento, do debate, da paciência, das relações interpessoais? Contem-nos um pouco aí de cada experiência da Walter, do João Paulo, da Gustavo, de coordenador dos anos finais, coordenador de educação infantil e anos iniciais, de articulador Escola 10. Conte-nos um pouco, conte para a nossa comunidade. Assim, ser coordenador pedagógico é um desafio assim, diário, né? Sim. Eu estou na coordenação pedagógica do Walter já há 5 anos. Né? Eu já fui gestor escolar por 1 ano lá na Escola Dom Pedro e já estou no Walter na coordenação há 5 anos. Eu gosto sempre de brincar que a gente que é coordenador pedagógico em pandemia, a gente é resistência. A gente é resistência mesmo, porque fazer escola no período da pandemia foi algo realmente muito complexo. É verdade, né? Verdade. Enfim, sempre volta essas memórias pra gente também. E assim, eu no meu caso, como eu tô com os anos finais, eu gosto de brincar lá na escola que a gente somos os filhos do meio da educação básica. Quando a gente fala, a gente que é filho no meio da educação básica, a gente sempre lida o filho do meio como mais complexo. Verdade, não é? Verdade. Pelo menos eu vejo assim, aquele que geralmente vai dar um pouquinho mais de trabalho, que vai questionar mais, aquele que realmente vai ser aquele que vai exigir um pouco mais de nós. Perfeito. E assim, e lá no Walter, a gente lida com essa faixa etária de 11 a 14, 16 anos. Sim. É mais desafiante porque eles são naquela fase de transição. Da infância para a adolescência. Daqui a pouco eles vão da transição do 5º ano para o 6º ano, do 9º ano para o ensino médio. Nossa. São várias transições que a gente tem que congregar aquilo ali. Na verdade, é 4 anos que eles ficam lá conosco, mas parece que é muito mais tempo por conta Cada ano é uma coisa literalmente É uma coisa nova. diferente, uma transição diferente, é uma transição diferente. E dentro da escola, a gente tem que congregar todas essas etapas. Né? Realmente, essa fase da adolescência é uma fase fervilhante. Então, realmente, Gostei do termo. É complicado. É complexo lidar com todas essas situações, né? Porque, como a gente fala, né? São várias adolescências que a gente tem ali dentro da escola. Não é somente uma adolescência que nós temos ali. Já lembrei até do programa, né? Do da escola das adolescentes. Isso, né? Que realmente esse programa também foi muito interessante para a escola, porque está ensinando realmente a como ter esse olhar diferenciado das adolescências. Não vê a adolescência como uma fase problemática, mas como uma fase, né, de oportunidades. Perfeito. Sim. Perfeito. É esse olhar que a gente está colocando muito na escola. E a gente tem percebido lá que trabalhar muito o protagonismo dos alunos, como o Grêmio Estudantil vem ser esse braço interessante, é o que está fazendo com que o trabalho possa fluir dentro da escola. Sim, né? eu entendo. É o que está fazendo o trabalho fluir na escola, é dar protagonismo. E olha, você tem isso para fazer, vamos fazer. Perfeito. E assim, a gente tem pautado... A gente está usando isso aqui também. Não, isso é essencial. Acho que os projetos que a Secretaria vem desenvolvendo, a questão do Poematizando ano passado. Sim, que deu frutos lá no Walter Dória. Nossa, os meninos adoraram. As vozes negras. Foi interessante. Foi um desdobramento lá. Daqui a pouco até chego Gente, lá olha, não liga, lembra que isso aqui é um bate-papo. Vez ou outra a gente vai dizer, ó, bota o microfone aí, porque faz parte do nosso processo. Estamos em casa, é um mesa, é um café conosco, então vão nos acolhendo aí. Certo. Isso, deu vários frutos, na verdade. Esse foi um ano, ano passado, foi um ano assim, bem intenso lá na escola, por conta das atividades que a gente desenvolveu lá, só visando dar protagonismo, dar voz e vez para que os alunos pudessem se desenvolver. Excelente, excelente. Aquela coisa, você dá a ideia, ele executa. E Júlio é aquele verdade. que literalmente vai pro meio dos meninos, que a gente nem consegue saber quem é ele ali, né? Sim. Às vezes eu fui lá procurar, fazer monitoramento lá com gestão. Cada Júlio tá lá no meio do projeto. Meu Deus do céu, é uma coisa incrível. Bons frutos. E assim, a gente passou por essas frentes diretamente lá para fazer com que o trabalho possa acontecer, mas não tirando o foco das necessidades que a escola apresenta, né? Excelente. A questão do déficit que os meninos do 6º ano levam lá, né, o 5º levam lá para a escola do 6º ano, que a gente precisa enfrentar exatamente esses problemas, lidar com essas dificuldades diretamente ainda de alfabetização. A gente tenta, na medida do possível, lá na escola,
fazer um trabalho para tentar de apoio, para né, corrigir essas situações na escola também. Perfeito, perfeito. Estão passando por uma reforma para ficar ainda mais adequado o espaço. Isso, porque também, de certa forma, o ambiente interfere muito. Como a gente tem adolescentes, eles estão em feira. Sim. Tem que conversar, tem que correr, tem que brincar. E o espaço é muito importante nessa etapa também, porque a gente precisa muito na escola. Eles estão ali conversando, brincando, jogando dama ali, naquela interação que é importante para eles, estar entre os pares. E Júlio, Lilian, Adson e Samir, eu não sei o que, é que vocês pensam a respeito, mas como filha de escola, a vida toda de espaço público, então eu posso dizer para vocês, eu iria adorar ser estudante hoje, adolescente hoje, das nossas escolas de Rio Lago. Eu não sei se vocês sentem, porque é kit pedagógico, é merenda, gente, eu comia biscoito, eu falo. A gente tá no cenário. Eu falo pra eles, eu digo, vocês são privilegiados. Exato. Vocês têm biblioteca equipada com excelentes livros, não é? Tanto do assim, bancado pelo FND. No PNLD o programa. O território da leitura é incrível, aquelas obras, eu fiquei encantada. Fenomenal. Tá? Chegou agora, recentemente, como parceria do Escola 10. O Alagoas que Encanta, que é o Palavra Arrendada. Que é excelente também. Que chega como material complementar ao que a CEMED já investe. Né? Então, assim, eu digo para os meninos, olha, vocês aqui na escola têm laboratório, não é? Tem biblioteca equipadíssima, Wi-Fi. tem anfiteatro, tem quadra, completa. tem campo society. Vocês são ricos de esporte, cultura, espaços assim diversos para aprendizagem fluir, sabe? Então, eu digo para eles, sintam-se lisonjeados, não achem outra coisa, merenda de qualidade. Viu? Isso é importantíssimo. Porque quem tá de barriguinha cheia aprende melhor. Total. É verdade. Saco vazio. É verdade. Não fiquem Eu ainda perto. destaco, sabe o que, gente? Que assim, é com muito orgulho que a gente fala sobre isso, porque a comunidade também reivindica esses direitos, né? Do direito à educação, à alimentação. Há tantas outras questões. As salas climatizadas, mesmo com a legislação que obrigue a climatizar as salas a partir de 2026, a gente tem já em 2024, né, 2025, quase 90% de sua totalidade das escolas tendo a climatização. A gente maior do que a média nacional. Sim. Maior que a média nacional para municípios. Verdade. E a gente, quando visitou, por exemplo, Sobral, com destaque, nós fomos em escolas, mesmo que lá tem um grande índice, mas nós não tínhamos salas climatizadas, mesmo no Nordeste e num estado que é quente, como é o Ceará. Nós visitamos e as pessoas estavam falando, não, é um processo futuro. Mas a gente já, no período lá de 2023, que a gente visitou, no finalzinho de dezembro, já tinha ar-condicionado nas nossas salas. Né? Com proposta de fazer com que os alunos tenham ali uma climatização digna para suportar o calor humano que é uma aprendizagem aqui gostosa, no nosso estado, com clima adequado. Nosso Nordeste. É caloroso, mas quero ouvir o Adson. Pronto, como escola popular aqui, né? Hoje nós temos uma escola pública de qualidade. Hoje eu vim de escola pública, estudei a minha vida inteira, né? E vi as dificuldades que eu tinha naquela época, né? E essas dificuldades lá naquela época não foram sanadas. Hoje não, hoje nós temos um suporte para oferecer o que há de melhor para os nossos alunos. Né? Eu sempre me coloquei na posição de ser o professor que eu gostaria de ter. E hoje na coordenação eu atuo da mesma forma, né? É esse coordenador que eu preciso, é esse coordenador que eu quero, que eu gostaria de ter no início da minha vida profissional. Então hoje eu tento trazer essa visão, né? Como o Júlio falou, ser coordenador não é fácil. São várias atribuições, são várias frentes ao mesmo tempo. Muitas vezes nós temos um planejamento estratégico todo bonitinho, acontecem imprevistos, que nós precisamos nos adaptar, que nós precisamos contornar. E hoje eu sinto a segurança de ter a Secretaria de Educação junto, né, nas orientações. Eu sempre digo ao meu grupo, né, que é a equipe que eu faço parte do João Paulo, gente, hoje não acontece nada aqui na escola, eu não trago nenhuma informação para vocês antes de ser informado, de ser orientado, né, de tirar dúvidas. Então tudo que acontece é muito bem programado, muito bem planejado. E quando chega na nossa escola, né, nós encontramos desafios, né, às vezes a estrutura física, às vezes é o recurso,
né? Às vezes são alguns profissionais que ainda apresentam determinada resistência, né? E na coordenação... Não podemos dizer com o contrário, não é né? 100%, Não estamos falando né? de uma realidade ideal. Ela A como realidade ela é. ideal seria todo mundo abraçar, né, essas possibilidades, né, até esses desafios e enfrentar. Né? Hoje a gente consegue colocar em prática, né, o plano de ação, porque como eu sempre falo com ele, ó, eu não vou fazer nada sozinho. Então eu não posso chegar aqui com um plano de ação todo estruturado, por melhor que ele seja, se eu não vou ser o aplicador. Então assim, antes de mais nada, vamos sentar. Quais são os nossos maiores desafios, né? Como é que nós podemos dar encaminhamento? Bora, professor, traz a sugestão. Porque a gente resolve duas situações. Nós fazemos um plano de ação que seja viável, que seja aplicável e tenha uma ligação direta com a nossa realidade. Sim. E também trazemos o compromisso de quem fez. Porque se o professor ele traz as contribuições, né, ele não, isso aqui dá para fazer, isso aqui eu consigo fazer. Perfeito, então, dificilmente ele não vai executar aquela ação. Sim, né? E estamos escolhendo resultados, né? Hoje, secretário, nós temos alunos do primeiro ano lendo. E lendo de maneira fluente. Né? A gente está ainda... Olha, arrepio aqui, hein? Cadê as palmas, minha gente? É palma. Gente, fazer educação dá trabalho. Dá trabalho, mas assim, é gratificante quando a gente vê os resultados. Né? Tem os desafios, a gente deixa lá, a gente não esquece deles. Mas o que é que nós estamos conquistando? Né? A colega pontuou aqui o que a rede tem a oferecer aos alunos. A gente precisa mostrar também isso à família, né? Ó, a rede tem isso, não tá faltando. Né? Então o que é que a gente precisa? O que é que podemos melhorar, aprimorar com a parceria com as famílias, né? E a conscientização dos colegas também. Né? Eu cheguei esse ano no João Paulo, né? E assim, todo mundo que chega tem aquele olhar de desconfiança, mas eu procurei entender a dinâmica da escola, né? Quem é você, o que você vai fazer. Eu fiquei surpreso, né? Que a secretária ela estava coletando alguns dados. Aí uma professora que eu acho maravilhosa, que é a professora Sebastiana, que já foi gestora. Coisa boa. Aí a Letícia perguntou: Sebastiana, você entrou quando na rede? Em 83. Eu disse, meu Deus do céu, Sebastião. Eu nasci em 84. A gente não você tinha já estava nascido. aqui. Que show, que show. Então, essa pessoa, ela carrega consigo uma experiência gigantesca, né? Ela conhece a educação. Uma geração, uma história. Eu cheguei em 2020. Eu já acompanho a evolução da educação de Rio Largo. Eu faço parte dessa construção, né? Perfeito. Desse avanço. Imagine a minha amiga que entrou aqui em 83. Então Pois ela mande viu um beijo muita especial pra ela coisa. aí. Vá lá. Um abraço. Assim, eu gosto de todos, né? Sem distinção nenhuma, mas não fiquem com ciúmes, pela hein? Sebastiana, né? Era maravilhosa, Coisa né? boa. O fazer pedagógico dela é atualizado. Ai, né? Ela tá massa. antenada com tudo que vem acontecendo. Eu chego, Sebastiana, ó, chegou o projeto, bora sentar, bora ver o que é que a escola vai fazer. Então ela tá ali, né? Hoje nós temos essa memória, né? mais pontos positivos do que negativos. Nós temos mais conquistas, né, do que fracasso. Ô, Adson, sabe o que você está me lembrando aqui? Não sei se você concorda, secretário. À medida que vocês estão trazendo esses elementos e a coisa do envolvimento, me fez lembrar daquele momento que a gente fez lá no auditório da reitoria, da pactuação, quando a gente recebeu lá os nossos dados, pensando em avançar em projeto, e a gente definiu lá, né, enquanto na presença do secretário, que, nós temos aqui essa situação, nós temos essa evidência até o momento, não representa o nosso trabalho, porque a gente trabalha pra caramba, a gente tem um tempo para tentar ajustar e alinhar, e foi quando ele fez a proposição junto com os gestores e com os senhores coordenadores, né? Então, é mais um espaço nessa estratégia que você falou, de dizer assim, a gente pensou aqui um plano, mas só funciona se for aqui coletivo, concorda? Não sei com certeza. E essa é a proposta. Todo o trabalho coletivizado, a coletividade resulta resultados mais positivos. Não é? E esse é o trabalho de uma perspectiva de uma gestão que é participativa e democrática, porque as pessoas conseguem se sentir ali valorizadas, né? E nesse processo de nossa humanização, ela se completa com o outro e participa. E consegue condicionar melhores as condições de aula, de participação, de envolvimento, engajamento, mobilizando e fortalecendo os papéis de cada um lá no espaço escolar. Perfeito. Fico feliz de ouvir isso aqui, é muito bom. Dentro desse contexto que vocês colocaram agora, eu gosto muito de trazer para a minha equipe uma frase que não tem autor,
é anônimo, mas é uma frase que sintetiza. Bons resultados raramente são produzidos por uma única pessoa. Sim. E sim por uma equipe. Por equipe. Uma equipe alinhada, uma equipe comprometida com o mesmo objetivo. Perfeito, Isso. perfeito. É isso mesmo. Acho que perfeito. vocês já estão até me levando para o próximo tópico aqui. Eu já ia perguntar para vocês o seguinte: em relação aos programas que a gente recebe nas escolas, é exemplo do Escola 10, o que é que vocês sentem nessa relação entre estratégias, entre comunicação e o plano de intervenção que vocês realizam? O que é que vocês poderiam compartilhar conosco de como é esse movimento lá o que no... sentem, né? Porque na nossa perspectiva, a gente vê o plano aqui enquanto CEMED. O que é que a gente vê? A gente vê o plano, a gente acompanha se está sendo realizado, a gente presta o relatório, faz as confirmações e monitoramento com as fotos, frequências. Mas e vocês, lá no que a gente chama carinhosamente de chão da escola? Isso. Como é que vocês conseguem perceber essa relação, essa articulação, esse diálogo? E podem ser muito verdadeiros, porque Sim. eu lembro do período que eu passei no chão da escola, que às vezes eu questionava, eita, mas a gente tem esse desenvolvimento para agir, essa tal atuação, essa tarefa, mas tem que dar conta de outras que são paralelas. Eu acredito que a gente conseguiu diminuir um pouco mais, mas antes era muito mais exacerbante. Eu lembro que cada diretoria queria uma ação naquela semana, só que agora consegue intersetorializar, eu acho. Assim, dizer o que é que integrar, o que é que a gente pode fazer que responda um aspecto de gestão, que responda um aspecto pedagógico, que responda um aspecto de pessoas, enquanto gestão das pessoas, que elas podem contribuir. Aí a tarefa acontece, aí você vê a merendeira se envolvendo, aí tá dando suporte, disciplina, o mediador, e parece que todo mundo se entende. Ó, isso precisa acontecer com uma culminância nossa, da escola por completo. Então, todo mundo ali dá a sua contribuição. Eu acho que... Eu queria escutar, porque é muito bom saber como é que Eu agora... queria colocar. Vai, por favor. Contem nos Por favor, por favor. Estamos aqui para vocês. No âmbito- Concordam, comunidade? Olha, eles vão revelar tudo aqui para vocês. Queria trazer uma prática, assim, que vai colocar essa questão da integração dos setores, né? Sim. Da escola. No âmbito da melhoria da proficiência, que é uma frente de trabalho do Escola 10 e da Secretaria de Educação. Sim. Né? A gente trabalha com os aulões, Sim. que é o momento de trazer à tona, não é, toda uma revisão do trabalho feito com as habilidades de descritores. E aí é um mega evento, porque a gente mobiliza as turmas. Lá na Gustavo Paiva a gente tem 3 turmas de segundos anos, 5 de quintos anos e 8 de nonos anos. Glória a Então, Deus. assim, é o mundo. É o mundo. Né? E para fazer a coisa funcionar Sim. do jeito que ela tem que ser, para produzir resultados, não basta uma andorinha. Então, essa articuladora aqui não faz nada. Boa, Verdade, Lilian. Lilian. Tá? Pelo contrário, a gente articula, mobiliza todos os setores. Perfeito. Olha, da secretaria, passando pelo vigia, pelos disciplinas, Sim. passando pela cozinha também, porque a gente prepara não só uma merenda, mas a gente prepara mimos com o apoio deles, não é? Para os meninos. A gente passa pela equipe docente. A gente trabalha muito junto com a coordenação, não é? Perfeito. Porque a escola Gustavo, É um todo. por esse tamanho que eu descrevi há pouco, ela não funciona só com articulação, ela funciona com todos os coordenadores. Perfeito. Tá? E a gestão também lá nos apoiando. Para você ter uma ideia, Segurando nos, a mão de todo mundo. nos Cleide, nossos Andréa, aulões, Jones, faz muito. Jones, é verdade. nos nossos aulões, manhã e tarde, os gestores se revezam, certo? Então, assim, é todo uma engrenagem. Perfeito. Tá funcionando e para atender os meninos da melhor maneira possível. Então, o professor que está lá na ponta, que está lá com os meninos, né, trabalhando as habilidades dos escritores, eles só o fazem com maestria se tiver todo esse suporte. Tá? E Do alinhamento. transporte, levando Questão para o multidisciplinar local. da coisa também. O disciplina, não é? Cuidando de cada aluno na descida, na subida para o transporte, tá? As merendeiras, cuidando dos mimos, como eu já falei. Os gestores dando todo o apoio. Então, assim, é uma engrenagem, tá? O articulador, ele planeja junto de todos esses educadores, de todos esses profissionais. E assim, Parabéns, que É muito bom. interessante essa fala da colega, porque assim, muitas vezes as ações pedagógicas dá a entender que é só do professor, que é só do coordenador. Perfeito. E outros
profissionais da escola acabam não se envolvendo porque eles não foram informados. Eles não foram orientados. E assim, hoje na nossa escola, a escola da colega que é gigante pelo visto, a minha eu tenho 2 turmas de 2º ano, uma turma de 5º ano. Mas Olha assim, aí. a importância é a mesma. O trabalho é o mesmo. Eu acredito que se eu estivesse em uma escola maior, eu teria o mesmo trabalho, né? Então assim, quando a gente envolve o porteiro, o pessoal da cozinha, porque muitas vezes mexe na dinâmica dela, vamos fazer uma ação com o 5º ano. Vamos precisar mudar um pouquinho o horário do lanche. Ou vamos fazer uma sessão de cinema, ó, vamos precisar de pipoca. Então, mas eu estava preparando o lanche, mas não, a gente precisa fazer uma pipoca. Então assim, quando todo mundo se envolve, todo mundo entende o que está acontecendo, todo mundo participa. Ó, a escola, é verdade, concordo muito. A escola Gustavo Paiva, ela é complexa no seu sentido até de legislações. A portaria 40 do MEC, ela situaciona que as escolas não deveriam ser tão grandes para que o processo de ensino-aprendizagem ficasse mais a contento. Mas ali, quando ela destaca isso, você percebe o envolvimento do trabalho, que é, né? Porque existem escolas menores que são complexas e as relações interpessoais interferem bastante na condição do trabalho. E a escola que teria uma proporção, vamos dizer assim, de ser muito mais difícil, as pessoas se levam à ideia de que se unir é a melhor forma para dar esses resultados. Porque são muitos. Isso já é uma tantas experiência cabeças exitosa, diferentes. né? É exitoso. Acaba sendo exitoso. É exitoso. Teve uma situação só finalizando, né? Que para mostrar a importância de todos estarem envolvidos. Né? Quando eu cheguei, nós atendemos estudantes com deficiência e muitas vezes, por não ter aquele devido conhecimento, tem funcionários que usam palavras que não devem ou tem uma ação. Eita, calma. Mas é porque é da comunidade, já conheço. Eu disse, não, aqui nós estamos de um ambiente para formar pessoas. Então, precisamos começar por nós mesmos. Aí eu reuni o pessoal que trabalha no apoio. Olha, bora ter uma conversa, né? Não é para apontar erros, não, porque é natural. Né? Mas assim, a partir do momento que a gente vê uma falha, nós sentamos, conversamos, né? Mostramos juntos, né? o porquê. Né? E assim, a gente conseguiu mudar essa visão. Não é porque ele é doente. Não, ele não é doente. Não. Né? Tem uma outra forma de a gente poder falar. As abordagens devem ser uma diferentes. outra abordagem. Perfeito. E mostrando também, porque ele tem uma deficiência, ele não é limitado. Ele aprende, ele sente, ele compreende. Cuidado com o capacitismo, perfeito. Né? Eu trouxe essa discussão para o grupo do pessoal de apoio. Excelente. E assim, a gente vai articulando, vai lapidando a escola. Né? Não tá no cenário ideal? Ainda não, a gente precisa tem muito que construir, tem muito que aprender. Sim. Né? Porque assim, normalmente a pessoa reflete a experiência de vida dela. Sim. Né? Então assim, a escola ela vem para transformar a vida dos nossos estudantes e também transformar a vida dos nossos profissionais, né? Dos nossos professores. Tem professores que já têm anos de experiência, já cansou. Isso, calma, professor, ainda não é o fim. Ainda tem outras possibilidades, né? Podemos fazer isso, fazer aquilo. Você é uma profissional excelente. Perfeito. Mas esse ponto aqui, se a gente fizer dessa forma, né? Então eu tento mostrar a importância do mudar, né? E a necessidade do mudar. Porque a gente não vai mudar para pior, vamos mudar querendo melhorar, né? Querendo aprimorar, né? Expectativa. Bom, Júlio, assim, conta. trazendo o exemplo, né, lá do Walter, eu sempre gosto de colocar lá que todas as ações precisam ser planejadas. A minha escola não é tão grande como a Lília, nós temos 28 turmas lá só no diurno e mais de 10 no noturno, né? Sim. E é uma escola, eu digo, é uma escola em termos de tamanho pequeno, mas só que em termos de turma a gente tem muita turma. Lá tenho 6 nonos anos lá. Glória a Deus. 6 nonos. Verdade. 6 nonos. E é bem difícil articular todas as ações pensando no conjunto de atores diferenciados que nós temos. Perfeito. Hoje, atualmente, temos mais de 60 alunos que são atendidos, né, diretamente pela sala de recursos, que contam com mediação, né, do professor em sala de aula. E você pegar todos esses atores para você congregar nesse universo realmente é um trabalho bem hercúleo. E assim, eu sempre vejo lá que com planejamento a gente consegue. Por exemplo, ano passado, que a gente poematizando, a nossa ideia foi como congregar o poematizando já o projeto de leitura que já estávamos caminhando já. Boa. Porque já era existente. Para não competir, Para não competir, objetivo. porque o projeto de leitura é uma ação que a escola executa a todo momento. A gente, né, tem uma boa tradição lá em termos de projeto de leitura, né? A gente desde o retorno da pandemia em 2021, a gente
resolveu tematizar os projetos de leitura. Foi uma prática assim, pra gente que foi assim, extremamente exitosa para lá. Boa. A gente já trabalhou com Gentileza, a partir da obra do Pequeno Príncipe. A gente trabalhou com mulheres inspiradoras, somente com autoras femininas para, né, Ai, estimular para, ele o vai ter que falar de empoderamento novo, feminino. Elida. Perfeito projeto. Ai, ai. Tô encantada, Trabalhamos viu? ano Fala mais. passado com Vozes Negras, com a Consciência Negra, Tremendo, né? tremendo, Perfeito. Foi um tremendo. projeto assim Perfeito. fenomenal lá dentro lá da escola. As cenas de estar com a focando na cultura nordestina para valorizar a questão da identidade, combate ao Boa. xenofobismo e só trazendo autores nordestinos para a roda de discussão. E a gente verificou que isso impactou muito mais os alunos. Por exemplo, a oportunidade do aluno esse ano trabalhar lei na integridade, vidas secas é fenomenal. Não, e não só ler, né? Ler e falar do Adentrar, né? Isso. Conhecer o contexto e detalhe. Ter a condição, olha lá, Freire, de se ver nesse Isso, contexto, né? De Nossa. perceber em que em algum momento a gente também reproduz alguns cenários. E ano passado a gente trabalhar a temática das Vozes Negras um ano todinho foi muito importante para a questão do reconhecimento da sua identidade Que enquanto bom. aluno negro E dentro da resultado- escola. E resultado final com obra literária. Isso, até trouxe aqui para Oi, o secretário já tem um exemplar dele. Não vou dar, não, Eu vou já dar- tenho. Ó, eu já tenho e tenho autografado por Ai, todos os mostra pra autores. câmera, mostra pra câmera aí pra nós. Aqui Nossa. foi uma Coletânea de redações. coletânea de redações que nossos alunos fizeram. Na verdade, que foi um dos incrível. frutos do projeto do ano passado. Os alunos, a gente teve um concurso de redação, né, voltado para essa temática. Os alunos, né, escreveram seus textos, passou por correção, Ai, eu a gente posso fez olhar? a edição, né? E aqui está um exemplar. Gente, Parabéns, era Mayara. autógrafo. Eu já tenho o meu, Muito viu? bonita do nosso aluno lá Tenho da o meu. escola. E foi o mais interessante foi perceber o envolvimento dele nos textos. Sim. Eles colocaram um pouco deles ali. Incrível, o das desenho é deles vivências ali. também? Hã? O desenho também foi deles? Não, o desenho foi meu. Ah, mas que bom, faz parte do a gente faz contexto. esses trabalhos que o coordenador vai fazendo para que a escola. Claro, gente, a nós situação podemos possa trabalhar fluir. com as escolas no contexto Né? do questionário socioeconômico, que é uma questão de avaliação, de SAEB, de identificação dos meninos. Ah, E Vozes Negras não só foi no Amei. contexto de dizer, Obrigada. aqui vocês estão sendo escutados, vamos escrever as redações. Tinha vozes cantando lá também. Negro, Isso. cantando firme e Nossa. forte, atuando nesse cenário. para tudo, sabe o Eu que eu tô penso que é, pensando? eu Puro penso que é uma protagonismo. proposta para ser a Tô rede pensando municipal. em trazer esses meninos aqui. O que é que vocês acham, comunidade? Pode Depois ser. nos deem um retorno. Pra eles Nossa falarem da experiência comunicação com o vai estudante. acompanhar E para foi que bonito- eles falem a Isso, respeito. e foi bonito ver Cantem. assim, que foram ex-alunos nossos que já estavam, eram do 9º ano, a maioria está no IFA No hoje. Instituto Federal. Foi, né? Voltaram, foram lá Feliz, para a feliz. escola. Já a estou noite de pensando autógrafo. também num intercâmbio, tá? Perfeito. Boa! Já estou lançando o convite, tá bom? Sim, eu gosto assim. Convite, Verdade, convite, Lívia. convite. Não é? Alunos da Escola Walter Dória. Gente, que alunos bom inspirar autores, os outros. tá Isso. bom? Do Vozes Negras, Olá. tá bom? Vocês estão convidados a levar um pouquinho desse projeto Gostei. lá para a Escola Gustavo Paiva. certeza. Que é uma escola enorme, Isso. que se inspira... E é atemporal, viu? É atemporal, né? em Por causa de várias novembro. questões, e eu gostaria muito que ela se inspirasse com vocês, de aluno para aluno. Convite pode ser? feito, Lívia. E é assim, só botando ponta, nada disso poderia ter sido feito se não houvesse o apoio das professoras de língua portuguesa, que da escola são fenomenais. Que é fundamental. Porque elas queriam, como o Watson colocou, a gente joga a ideia, mas quem Claro. planeja, quem executa são as professoras. Cara, mas eu Isso. tô apaixonada por essa capa. São várias professoras lá. Você também tem habilidade de desenho. Gente! Criativo. Sou canveiro, como diz a história. Canva é a Amei, salvação para quem é amei, coordenador. amei. E assim, se as professoras não abarcassem a ideia, a questão não ia fluir, porque elas que estimularam, vieram a questão da primeira parte, escrita, reescrita, para fazer com que a ideia fluísse. Não, Então, e aí a gente acaba trabalhando com o processo de correção qualificada, a gente Isso. trabalha os elementos textuais, a gente trabalha elemento da língua, a gente trabalha o próprio acesso, né, dessa comunidade e a organização de ideia dos meninos. Cara, Isso. tô aqui sem Eu gosto palavras. muito de perceber uma educação que vai para além dessa ideia do vamos formar os meninos só para o mercado de trabalho. Mas acho que viver a etapa também é bom. Isso. O reconhecimento da identidade, o reconhecimento das suas questões, das suas fases, né? Quando eles estavam lá, foi interessante, porque eles me fizeram, no momento do que eu tive a oportunidade da fala, resgatar um período histórico e dizer o porquê, né, de nós fizermos um enfrentamento contra esse racismo estrutural. Porque a gente também permeou isso aí, né? Eles tiveram que ser... É como se a autoestima
também precisasse ser trabalhada para ele se reconhecer. E eu lembro quando a minha irmã ensinou no Walter Dória, era professora de matemática aqui no município, e ela dizia: Samir, o pessoal, eu não posso falar que a gente é pobre. E eu digo: a minha condição de pobreza... professora, está chamando de pobre? Ela: gente, mas eu sou pobre também, sou uma professora. Numa consciência de classe que eu preciso trabalhar para poder viver, existir, né? E eles questionavam, porque sabiam que não queriam ser. E esses dados se revelam quando a gente vê nos nossos questionários que os pais em Rio Largo também não conseguem dizer sobre a questão racial dos filhos. As pessoas não assumem. Elas são morenas, jambo, moreno claro, moreno azulado, dourado. Tem cor para tudo, mas ninguém se determina e nem se coloca que é um pardo ou que é negro. E se ainda se colocar como um pardo, é negro, né? E ali tem políticas públicas que a gente precisa discutir aqui no município, com a implantação do selo. A própria fala da secretária da Mulher, executiva da Mulher, que é a Arabella, ela pontuou do quanto a gente precisa resgatar. Porque os vulneráveis têm cor. Isso. Né? Os vulneráveis têm a condição de poder romper e de se beneficiar, vamos dizer assim, do direito público, que é do direito e das legislações que conseguem promover políticas públicas. E é muito difícil quando a gente fala, às vezes, nessa alavancar das notas, que há um posicionamento em um critério de avaliação que está posto ali nos índices. Se você faz uma prova com alguém que está na sua realidade afirmativa, né, da política afirmativa, negro, quando ele faz uma prova e ele é avaliado, há uma condicionalidade ali de observar o porquê daquela nota ser um pouco mais baixa, por exemplo. Sim. Pela vulnerabilidade, pela história, tudo que a gente já conhece. E as pessoas não se colocam. Então, você tem uma condição que o governo federal não consegue saber porque isso não está pontuado no questionário da escola. Então, ele faz uma prova como se fosse... Desde a matrícula, né? Desde a matrícula. Começando a fazer um trabalho bem bacana. E melhorou muito, inclusive. Porque a gente está fazendo assim, formação, né? Eu falo a gente me sentindo dentro do coletivo, mas sim, a diretoria de normas, né? Sim, com certeza. Fazendo grande trabalho em relação às secretarias para justamente reforçar. A gente não está falando de manipular ou de alterar autodeclarações, mas a gente está falando de dar informação. De dizer assim, é importante a gente ter esse reconhecimento, porque isso implica na identidade do menino, implica na estrutura cultural, implica na nossa própria organização, investimentos, programas, projetos, no protagonismo dos meninos, né? No reconhecimento desses fatores. Então, eu penso que tratar esses elementos, a gente não precisa tratar à parte. E aí eu já trago vocês para um outro direcionamento aqui para a gente pensar. Qual que é? Eu já queria ver com vocês, a gente enquanto escola, a gente tem, obviamente, nossa autonomia, né, de planejamento, de diálogo, de horário de HTPC, enfim. A gente tem a nossa autonomia e a articulação com o nosso gestor, mas a gente tem um plano maior, né? Que plano maior é esse? É o que a gente chama de rede. Né? Cada escola tem a sua estrutura, tem a sua especificidade, tem aquilo que a gente vai chamar de currículo oculto, né? A sua forma de funcionar, mas a gente tem aquele currículo que é enquanto componentes curriculares, aquilo que é obrigatório, aquilo que é diversificado, e a gente tem algumas metas para a gente alcançar. E essas metas são formas não de nos punir, né? São formas de buscar uma valorização, uma reflexão sobre tudo que a gente tem feito, que é o processo de uma avaliação, e nesse caso de avaliações externas, internas. O que o aluno precisa aprender. Perfeito. E aí relaciona para além dos nossos componentes curriculares. Então, para além dos saberes, a gente está falando da vida do menino, né? Como diz lá Rubem Alves, a gente acaba sendo, dentro do espaço escolar, eternos comunicadores. Mas, antes de trabalhar conteúdo, livro didático, de escritor e habilidade, a gente trabalha com o aluno, com a vida, com o humano, não é isso? E aí eu pergunto para vocês, como é que está sendo essa experiência de a gente tentar, porque a gente, de todo modo, precisa, né, secretário, articular tudo isso aos nossos programas, projetos. Nós temos uma meta enquanto país, uma agenda até 2030, né, de tentar alfabetizar até
80% dos nossos meninos, né, até 2030 enquanto agenda. Nós também temos aí um perfil de trazer uma perspectiva de uma melhoria do índice de aprendizado, de uma melhoria para além da língua portuguesa e matemática. Não à toa o INEP já está trazendo para a gente, enquanto perspectiva amostral, a área de humanas, a área de natureza, exatamente. Já entra, o segundo ano já está com uma amostral. Esse ano, como novidade, nós já vamos ter educação infantil com os professores sendo cadastrados para falar um pouquinho a respeito dessa perspectiva, né, de como eles veem e trabalham, desenvolvem seu trabalho. Sim. Enfim, tudo isso para falar sobre esses dados, metas, projetos, como é que vocês visualizam isso de uma operacionalidade dentro da escola, em que contribui, como é que vocês articulam, conte-nos um pouco. Quais são as dificuldades, né, no que de repente a gente pode contribuir? Conte aí pra gente como é que funciona isso, por favor. A gente observa que, por exemplo, quando eu cheguei no início do ano lá na Escola Gustavo Paiva, a gente observou que, em especial os nonos anos, Sim. tá? Eles eram desprovidos de uma consciência sobre sobre a importância das avaliações, Boa. tá? Em especial as externas. A interna ele associa muito a nota, não é? A questão do desempenho, ele precisa para progredir, enfim. Mas aí quando começou a chegar as avaliações externas, e aí eu coloco as Olimpíadas, logo depois veio os simulados, a Prova Brasil, do Aprova Brasil, depois o Avalia Rio Largo. Então, assim, a gente foi percebendo que os meninos faziam por fazer. Eita. O início, Tá, né? tudo bem. Sim. Assim, eles faziam para constar. Ah, professora, não se demoravam muito na prova, às vezes brincava com o gabarito. Eita. E aí a gente pensou num ciclo de mentorias. Que é isso, chamar para escuta e depois orientação. Perfeito. Tá? E aí a gente colocou, né, a gente atendeu esses meninos individualmente, não aluno a aluno, porque era impossível atender 300 alunos. Mas quando eu digo individualmente, era turma a turma, tá? Sim. Bora sentar, bora conversar. Uma roda de conversa. Isso. E aí a gente foi entendendo como essas avaliações eram vistas, tá? As dificuldades. Sim. E a gente foi ressaltando também as potencialidades que cada aluno Eles tem. possuem, não é? perfeito. E aí a gente foi colocando, olha, a avaliação, ela é uma oportunidade para que você compreenda o seu processo de desenvolvimento. Hoje você está assim, mas amanhã você pode estar de outro modo. outro modo. Não é? A avaliação, ela é um sinalizador, tá? Daquilo que você já domina e daquilo que você precisa melhorar. Essa Não é? Então, assim, a gente foi percebendo a avaliação, por exemplo, o Avalia 2, não é? O ciclo 2. A gente já teve um outro posicionamento dessa comunidade. senti até mais tranquila, não sei vocês. Foi uma Sim, aplicação sim. até Foi suave. bem tranquila. Eles estão compreendendo esse processo de avaliação. Sim, Coisa sim. boa, coisa e boa. aí, a gente está feliz, entendeu? Porque é um trabalho, como o colega colocou, é um trabalho de percurso, é um trabalho árduo, é um trabalho de repetição mesmo, porque eles estão em processo de formação. E a gente vai acolhendo, orientando e, obviamente, galgando alguns resultados mais positivos dia a dia. E Perfeito. assim, né? A gente tem que pensar no seguinte, no caso, né, nessa fase da adolescência que a gente lida. Eles vão perguntar, e para que isso daqui? O que isso vai servir na minha vida? Boa. Aí que dá uma grande situação. Aí você tem que buscar um processo de conversar com eles, incentivá-los, realmente falar da importância. Por exemplo, esse ano nós vamos ter avaliação SAEP na escola, né? Sim. Aí, de toda maneira, a gente fica mais com foco lá, no meu caso, nos nonos anos. Sim. E o trabalho tem que ser realmente de prepará-los, de conscientizá-los, chamar a atenção, engajá-los na escola como um todo, para que eles possam perceber a importância dessa avaliação, não somente Bacana. para a escola, mas para a vida deles como um todo, como um preparatório para a vida. Então, o primeiro passo lá que a gente fez esse ano foi realmente minha primeira vez em compreender o que é a prova SAEB. Uma mobilização. Isso, mobilizando. Por quê? Boa. Porque se a gente analisar bem, a última turma de pandemia nossa foi do ano passado.
A última turma, eles estão no 9º ano. Certo. Essa turma vai fazer a prova SAEB esse ano, eles estão todos, foram 100% presenciais na escola. Bacana. Sim. Né? Boa percepção, né? Então, assim, eles, pelo menos ao meu ver... E aí você percebe diferença nesses perfis? Não, com certeza. Em termos de aprendizagem, em termos de engajamento, está muito melhor esse ano do que em 23, que foi a nossa última avaliação, que era a turma ainda de pandemia, em 23, né? Compreendo. E esse ano, realmente, com essa turma 100% presencial, a gente está percebendo que o engajamento deles está um pouquinho maior. Certo. Claro que, guardadas as devidas particularidades da adolescência, Sim, claro. que realmente, como a Lília colocou, as avaliações deixaram muito isso, mas é que é essa cultura para eles perceberem, para eles se sentirem participantes do processo, que faz toda a diferença. Aí, por isso que é importante sempre estar ressaltando a importância deles estar participando dos aulões, tentar criar um ambiente que seja acolhedor para eles, tentar, de certa forma, fazer um jogo de, eu sempre digo, de morde e assopra. Faça, porque não, a verdade é essa. É uma conquista diária ali, né? A gente lida com adolescentes. Não vem aqui que eu tô contigo e tu olha, também tem que estar se você comigo fizer aqui. assim, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer isso por você. E assim eles se engajam. A gente teve essa experiência em 23, quando a gente, né, conseguiu fazer a formatura dele, jogos internos, e a gente obteve na SAEB, né, em 23, 98% de frequência. Foi assim para nós algo fenomenal. Eu gostei muito do destaque que o Júlio aponta, né? A responsabilidade e o compromisso que a escola teve de perceber que a turma que entrou, que está sendo avaliada agora, é uma turma que conseguiu ter toda uma projeção de presencial. Se a gente passa a pensar no 1º ao 5º, por conta de 5 séries ali, de anos, né? Diferente do 6º ano que conta com 4, né? A gente termina que tem os meninos ainda para serem avaliados no 5º ano como um processo de pandemia. Então, é muito bom que cada um de nós consigamos destacar e entender fazer esse marco, esse trajeto, né? Quem são esses que estão ainda na rede? Porque quando fala dos que entraram lá e passaram, o compromisso houve da escola, em 4 anos resolver. Mas teve crianças ali com 4, 5 anos que entraram naquele período e que são períodos pandêmicos. E a gente precisa se preocupar com essa questão deles que estão nos anos iniciais para poder pensar trabalhos. Né, em como trabalhar com eles para eles não chegarem, porque tem escola de 6º ano que eu não escuto uma versão como o Júlio apresentou. As pessoas demandam gargalos, terminam apresentando eles como dificuldades das escolas anteriores e ninguém quer apostar nesse desenvolvimento. Eu não vou fazer um trabalho diferenciado, eu não vou fazer diferente, ela vai vir pronto. E eu acho que é importante a gente destacar que também as pessoas não estão prontos. Eles não estão prontos nesse processo de estar aprendendo, porque ficou uma lacuna. Questiono, o que é pronto? O que é pronto? Pois é. O que é pronto, então, né? e às vezes a gente diz assim, o menino não está aprendendo, o resultado não vem. Então, é uma questão de aprendizagem. A gente avalia a aprendizagem. Mas qual é o momento que a gente para pensar o processo de ensinagem? Porque se o aluno não está aprendendo, há uma condição de pensar a perspectiva docente. Eu estou melhor formado, eu sei utilizar variáveis condições de metodologias e didáticas para ensinar melhor. Então, se eu não sei isso, se eu não tenho essa compreensão, eu não ponho a culpa na aprendizagem. Eu preciso fazer uma auto-reflexão. Onde é que eu preciso pontuar? É uma via de mão dupla, né, pessoal? E às vezes não é de aprendizagem o problema, mas é de ensinagem. Só que no processo de ensinagem, a gente até pensou, vamos criar a diretoria de formação. Que tem várias ideias. Mas também vamos agora avaliar como eles aprendem. É a via de mão dupla, de verdade, Mayara. Só fechando, assim, a gente pode pensar o seguinte, a questão, voltando ao exemplo da prova SAEB. Sim. Muito tempo se pensou somente prova SAEB, matemática e português. Eu de humanas, eu de geografia estou fora. Não. Pois bem. Claro que você não vai, você de geografia vai trabalhar, no meu caso, puxando a sardinha pro meu lado, eu não vou trabalhar com a parte de geometria, né, porque eu não sei isso. Claro. Mas a parte de interpretação de texto, a parte de colocar um gráfico. Escala, isso ajuda diretamente a trabalhar. Isso. E eu acho interessante que nas avaliações que a gente teve acesso, tanto da Prova Brasil como o ciclo que está sendo feito agora, como ele passa um panorama dos escritores mais deficitários, é interessante porque, né, o professor já pode retomar aquilo dali e no aulão que a gente vai, que as escolas estão executando, né? Ele pode trabalhar em cima daquele descritores de maneira mais deficitária. Perfeito. Tanto que e dá para mapear que aluno está com uma dificuldade naquela Por exemplo, um último aulão que a gente teve lá, a gente percebeu que o descritor maior deficiente que os meninos tinham era na parte de geometria. Olha. Eles não sabiam. Aí o professor teve acesso a esse dado e trabalhou um aulão todinho só em cima de geometria. Pegando em cima de geometria. Puxando esse gancho da geometria, a gente identificou
Por que os nossos alunos têm essa dificuldade justo na geometria? Porque a geometria geralmente é trazida no último bimestre. Isso. E aí os professores já De uma fizeram forma abstrata o, também, né? o reajuste. Temos um professor de matemática aqui falando, Ele fala, olha lá. Rapaz, propriedade A nossa e ousadia. geometria talvez seja parte da A ousadia de matemática. Não, mas foi muito bem. Normalmente a geometria é a parte mais prática da matemática. Nós conseguimos medir, conseguimos visualizar, conseguimos trabalhar as formas planas espaciais de maneira bem mais didática. Mas como vem no livro, o professor trabalha aquilo ali, aí o menino às vezes tem dificuldade de visualizar aquele conceito, né? E assim, você vai pegar aqui um cilindro, aí você vai explicar as propriedades do cilindro através de um simples copo. Excelente. Não é isso? E o Júlio falou, né, do engajamento, da participação de outros professores. Eu estou em uma escola de anos iniciais. E quando chega essa época das avaliações, para mim também é uma novidade, mas que eu me apropriei de todo o processo para poder justamente somar com a equipe. Eu vejo que não é um trabalho só da professora que está no 5º ano. Não é um trabalho da professora que está com a turma do 2º ano. Então é todo um processo. Eu não vou chamar aluno por aluno, como a colega trabalha com adolescentes, porque a compreensão deles já vai ser de uma outra forma, né? De que maneira eu consigo preparar minhas crianças para esse momento? Primeiro, deixando a situação mais leve, né? Mostrando a importância das avaliações, né? Eu fiz o seguinte movimento, nós chamamos os pais para falar sobre o Sabeal, logo no comecinho, antes da gente iniciar praticamente todo o preparatório. Chamamos os pais do 2º, do 5º ano de maneira individual, apresentamos a proposta avaliativa que vai acontecer durante todo o ano letivo, todas as avaliações, o APROVA, criança alfabetizada, o PROAVA. Então assim, a gente fez toda esse momento com os pais. Hoje nós temos quando a gente fala, vai ter tal semana a avaliação. Temos participação. Uma adesão acima de 90. Olha, né? nosso objetivo. Eu acredito que teve um simulador à prova que foi 100%. Eita, então, que incrível. Bem lembrado recordado do ciclo, mas né? se não foi 100, foi bem pertinho. Muito bom. Né? E Que como foi dito, né? Essas plataformas, para mim, é um ganho excelente. Né? Eu falo do ponto de vista de quem está chegando. Então, hoje tem uma plataforma que lançamos as avaliações, pouco tempo depois vem o resultado. Detalhado por turma, por estudante. Desculpa. Que é isso? Temos uma turma de 2º ano, por exemplo, que veio nesse processo do primeiro está lendo, então vamos chegar no 2º ano. De 20 e pouco. O PROAVA, né, que foi acho que a nossa primeira avaliação. Sim. Os meninos foram excelentes, sabe? Os meninos lê, compreende. Aí quando chegou numa prova, no primeiro simulado, teve lá a habilidade de número 5, identificar informações explícitas em um texto. Certo. A turma teve 54% de aproveitamento. Eu disse, nossa, não foi ruim. Mas a minha expectativa era maior, de acordo com o perfil da turma. Entendi. Aí eu sentei, né, com a professora, olha, o resultado foi isso, não tá ruim. Né? Mas assim, eu criei expectativas mais elevadas. Então, vamos trabalhar mesmo assim? Redirecionar, então, né? Pegamos o plano de ação, né, do ciclo de alfabetização, fizemos uma modificaçãozinha e ela começou a trabalhar diversos tipos de texto numa caixinha. Diariamente. Eu disse, professora, 10 minutinhos. No momento que eles estão de uma transição de uma atividade para outra, deixa a caixinha lá, eles pegam um textinho, eles olham, têm contato com diversos gêneros textuais. Aí o que aconteceu? Na segunda avaliação, foi para 87. Disse, olha, e na habilidade para reconhecer, né, os elementos de um texto, os tipos de gêneros textuais, foi para 84% de disciplina. Nossa, que maravilha. É isso, é identificar e agir. São resultados inspiradores, né? Pelo que a gente vê. Trabalhar com dados, né, na sua efetividade, e só confirma para nós que eu acho que a gente está alinhado e caminhando em muita parceria, minha gente. Porque, por exemplo, a gente quando começou lá na formação, né, que eu também inicialmente estou na diretoria de formação, a gente tinha muito contato com o professor e eles mencionavam o tempo inteiro. Olha lá, a gente faz, foi até o exemplo que o Júlio disse, a gente faz lá a prova de português e matemática contextualizada, com os elementos, gráficos, que daí chegam os outros colegas que algumas vezes colocam questões mais objetivas, né? Que é relevo, que é não sei o quê. E isso acaba trazendo aí uma não contribuição para uma continuidade. E foi muito relevante essa reflexão deles, não como denúncia, mas como dizer assim, colega, professor, você tem que estar com a gente. A leitura não é específica
da língua portuguesa, a leitura, e aí a gente, se for falar, ampliar isso aqui, a gente tem muitas questões, leitura de mundo, leitura de imagem, leitura de texto. Leitura e científica, exato, científica. esses descritores aí que Adson, por exemplo, está mencionando, a gente encontra na história, a gente encontra na geografia, a gente encontra na matemática. Então, o que é que a gente estava pensando? A gente começou a pensar justamente essa matriz, né, de formação. Na sequência, pensamos numa matriz de avaliação para que a gente, o que estivesse dialogando na formação, fosse a condição de ser avaliado para não termos divergências nesses dados, a gente ter dados mais precisos. E que coisa boa ter esse feedback como resultado inspirador e positivo de que vocês estão ainda reforçando esse direcionamento no sentido de trabalhar com eles sobre os escritores, habilidades e não mais, veja lá, a gente não está nem falando aqui de roteiro de livro didático. Isso. Então, a gente não pode mais dizer, não, estou seguindo o livro, eu tenho que fazer... Não é sobre o livro é excelente, a gente tem um material ótimo, o livro didático é necessaríssimo. Entretanto, a gente tem um direcionamento que é a vida ali do adolescente, é o interesse que ele tem, é a relação de produção para além do que está posto naquele sumário, né? E trabalhar um contexto com maior. a nossa realidade, como eu sempre digo. O secretário falou, né, das turmas de quinto ano. Eu tenho a minha turma de quinto ano, a única que nós temos, tem alunos com bastante dificuldade. E nós temos as professoras de apoio, né? Sim. E eu chamei a professora de apoio, embora, como é que está o planejamento? Está alinhado com os descritores? Porque eles vão ser cobrados dos estudantes, mesmo que ele tenha dificuldade. Então, assim, ela começou a trabalhar, começou a buscar esses descritores para o planejamento das aulas de apoio. E disse, são dezenas. Se o menino conseguir atingir 2, 3, já é algo. Perfeito. Se ele atingir esses 2, bora pegar mais 2 e vamos evoluindo a cada bimestre. Etapa a etapa, né? E nesse âmbito, os dados eles se revelam com duplo alcance. Com duplo alcance. Ele alcança o aluno, como eu falei anteriormente, não é? Perfeito. Quando o aluno tem acesso a esses dados, e aí o Aprova Brasil e o Avalia, ele traz esse panorama aluno. Quando o aluno ele se apropria desses dados, ele consegue se visualizar enquanto parte daquele processo de aprendizagem. Mas também, quando esses dados chegam até o professor, é também um momento de provocar uma reflexão sobre a atuação profissional dele, a prática. Não é? Ele consegue se sensibilizar sobre o processo de recomposição das aprendizagens, por exemplo. Não é? Aquele momento de repensar a personalização do ensino. Não é? Os ritmos de aprendizagem, os métodos utilizados, a diversificação dos instrumentos, enfim, para alcançar todos. Que coisa boa. Não é? E o que eu acho massa mesmo, e hoje eu tive esse insight lá no grupo de professores dos quintos anos, eu queria trazer especialmente, é que hoje a gente está tendo a plantão pedagógico. E aí uma coisa legal foi quando os professores disseram assim, os dados do Avalia Ciclo 2 já estão disponíveis? Aí eu disse já, só que a gente ainda não socializou formalmente. Claro, isso está previsto para sexta-feira. Certo. Que na sexta a gente tem ocasionalmente, graças a Deus, né? A gente tem um espaço. Meio que um combinado, não sei se foi combinado, mas a gente tem 90% dos professores de quinto ano com HTPI nesse dia. Ai, que coisa boa. Então, a gente consegue, pelo menos no último momento, né? Na última aula, a gente consegue congregar todos. Perfeito. E aí, está previsto para socialização formal na sexta-feira. Mas hoje eles já questionaram. Conseguem individualmente, né? Lilian, a gente tem acesso? Tem. A gente pode partilhar com os pais? Eu digo, deve. E aí, a gente percebe uma terceira vertente, não é? No uso de dados. Boa. Os dados não podem ficar engavetados. Isso. Com o coordenador e com o articulador. Nossa. Ele deve ser mostrado aos alunos. Questão-chave. Verdade. E ele deve ser apresentado a pais e ele deve ser considerado no planejamento. No processo. Perfeito. Também acho. Minha gente, eu tenho que dizer uma coisa pra vocês. Fico feliz. Esse Muito MesaCast, assim, essa segunda edição, pra mim tá com um gostinho, assim, incrível. O café daqui tá maravilhoso. Mas a nossa produção já está nos atentando em relação a tempo.
tempo, a gente vai precisar Essa tá tão ter boa. um novo encontro, um É novo verdade. momento, certamente. Pedagógico O é que um é que você acha, universo, com secretário? certeza. Muito. Pra gente conversar mais, porque assim, Isso. comunidade, fiquem atentos, confiem no trabalho dos colegas, veja lá, reforce a presença do menino, de sua menina, reforce, porque o trabalho é árduo, o trabalho é diário e o compromisso é total. Isso. Mas antes de a gente fechar, eu pensei numa coisa aqui agora. Que tal a gente olhar para a nossa comunidade, para o nosso professor, para o nosso aluno, para a nossa escola, para a nossa rede e deixar aí, cada um de vocês deixar um recadinho bem especial para eles, para dizer assim, no sentido de uma mobilização bacana. O que é que vocês acham? Pode ser? A gente consegue? Será? Consegue. Creio que Vamos lá. sim. Essa. Agora sim, de acordo com o nosso apoio, que no final a gente mostra para não perder a prática, mas tem que ficar de olhozinho ali na câmera, tá bom? E Pra revelar, que a gente faça assim, entregar. ó, olho no olho, olha pra mim, tô contigo, você comigo. Pois manda lá. Qual que é o recadinho que vocês podem deixar? Tá igual escola, vai tu primeiro, vai tu Quero primeiro. mais uma vez firmar o meu compromisso com a educação de qualidade, a educação que eu acredito que é a educação transformadora. Né? Quem conhece a minha escola sabe que eu estou lá pronto para atender a todos, né? Estou ali para ouvir, né? Para resolver o que for possível e assim a gente conta com essa parceria, né? Que a gente possa ter mais momentos, né? Que a gente possa fidelizar essa presença da família na escola, porque é importante, né? Tanto a escola quanto as nossas crianças precisam. Né? Tivemos um momento, só cortando um pouquinho, né? Na semana do bebê, que falamos com as meninas do psicossocial, né? A Thaís e a Mariana, e elas tiveram uma fala com os pais sobre afeto, sobre a importância da presença, né? Como isso constrói uma aprendizagem mais segura, mais Laços. mais Firmes. consolidada com as nossas crianças. Perfeito. Então, assim, a escola está lá para isso, né? Para apoiar, para ser um ponto de uma rede de apoio. E é essa mensagem que eu quero deixar para nossa comunidade, que estamos lá, sempre que precisarem. Eita, cadê as Parabéns. palmas? Show de bola! Bom, pessoal, eu gostaria de me dirigir ao time do Gustavo Paiva. A todos. Todos importam. Todos os profissionais que colaboram com o desenvolvimento dos nossos estudantes importam, tá? Quando a gente pensa numa ação para melhorar a proficiência, quando a gente pensa numa ação de combate à evasão, de melhoria do fluxo, a gente está pensando em todos, tá? Do vigia, disciplina, pessoal da cozinha, secretaria escolar, que ajuda demais, demais no trabalho de bastidor, tá? E aos nossos docentes, coordenadores, gestores, enfim, a todos, tá? Eu queria também saudar os nossos professores de segundos anos, tá? Os de primeiros anos também, que tá trabalhando com a base. Isso é importante demais, sabe? Sem a base alfabética, o menino não progride. Né? E a gente está com um olhar especial em relação a isso, tá? Não só focando naqueles professores que estão preparando para a prova, mas chamando a atenção de que você que leciona do 1º ao 9º ano, você importa, tá? Porque a gente precisa garantir uma proficiência massa lá no SAEB, em outubro, mas a gente precisa garantir também um fluxo positivo lá nas alturas, tá? E só é possível se tiver um trabalho de percurso, se tiver um trabalho feito por todos, tá? Um trabalho alinhado, coerente e compromissado com um único objetivo: garantir a aprendizagem de todos. Ok? Cadê as palmas? Mas eu também queria me dirigir ao pai, ao responsável, ao vovô, à vovó, aquele que garante que o filho esteja na escola, tá? Porque assim, pessoal, não adianta um super plano de ensino, não adianta um super material pedagógico, Uma super didático, merenda. É a uma mobilização. super merenda, Vamos esperar. uma super biblioteca, um super programa de esporte, de cultura. E a nossa escola também conta com tempo integral. Tá? Para os meninos de 9º anos. Enfim, não adianta a gente ter tudo incrível se o aluno não estiver lá. Não é? Porque aluno presente é aluno que aprende. E o aluno que não vai, obviamente, ele fica com
defasagens na aprendizagem. E a gente não quer isso, tá? A gente quer todo aluno na escola, todo aluno aprendendo, todo aluno se desenvolvendo. E para isso a gente precisa dessa parceria, tá? Então não deixa de enviar o teu filho para a escola. Manda ele todos os dias, que a gente acolhe. Muito bem, Lina. A Lina foi extremamente. Obrigada, Lília. Cadê Bom, o que Júlio? eu tenho a dizer é o seguinte, eu estou na educação há quase 20 anos e o que eu pude aprender é que a educação ela não caminha sozinha. Perfeito. A gente precisa da equipe de professores, a gente precisa da merendeira, do vigia, do pessoal de secretaria. Nossa, são tanta gente, do pessoal de serviços gerais dentro da escola. E lá no Walter, nesses 5 anos que eu estou na coordenação, eu pude perceber que esse trabalho ele é conjunto. A gente precisa de cada um deles. Desde nos ajudar a cortar um papel para fazer alguma lembrancinha para os alunos, a ajudar a gente a conduzir os meninos para dentro de sala, o trabalho tem que ser em equipe. Perfeito. Isso. E eu sou muito feliz por fazer parte dessa escola, porque realmente o trabalho em equipe ele acontece. Os desafios da educação são muitos, mas só que a gente, na medida do possível, vai tentando superá-los. E eu queria me dirigir agora à comunidade do Cruzeiro do Sul, da qual faço parte, que está a minha escola. Bacana. Que é uma comunidade que ela abarca a escola, que ela abraça a escola, mas é preciso estreitar esses laços. Então, comunidade, envie seus filhos para a escola. A escola ela precisa de vocês. Precisa que o aluno seja presente na escola. Como a Lina colocou, a gente pode oferecer a melhor merenda do mundo, os melhores projetos do mundo, os melhores professores do mundo, mas a gente precisa que os alunos estejam ali para receber o que a gente tem para oferecer para todos eles. De melhor. De né? melhor. A gente precisa de Nossa, fato melhor. que a comunidade nos envie seus filhos para a escola. Porque sozinho a escola ela não caminha. A gente precisa unir todas as forças. E a comunidade escolar não é somente a escola, mas todos fazem parte O dela. entorno, a Então, pais, segurança, tudo. sejam sempre atentos para observar os seus filhos. Olha as atividades. Ele chegou à adolescência, ele precisa dos mesmos cuidados ainda. Precisa que você tire um horário, olhe o caderno dele. Ele é menor veja se ele está capaz, né? fazendo isso. Ele precisa que você Pode ser acompanhe. grandão. Do jeito que for, mas é necessário o apoiamento dos pais, né? Perfeito, O Watson Família. colocou que o pai Família na escola. precisa estar presente, né, na vida do pequenininho, mas o adolescente também tem que estar Também. presente. A gente não Verdade. pode se omitir a isso, não. Verdade. Porque essa fase que a gente lida lá no Walter, também lá no Gustavo, é uma fase que precisa desse cuidado maior. Sim. Isso. E se a gente não caminhar ali junto, a gente não consegue fazer nada. E a gente precisa, de fato, que essa parceria seja extremamente estreita entre escola e família, porque a gente não caminha sozinhos. Verdade. E Obrigada, as pesquisas indicam Júlio. que quanto mais presente é a família na vida do estudante, melhor tem de ser Melhor o desempenho desempenho, dele. Não só o desempenho nas notas, mas o desenvolvimento como um todo, como a gente vem destacando aqui. Perfeito. Não é? Então, assim, o nosso desejo é esse. Não é? É ter a família dentro da escola. É entender que essa família se conscientiza cada dia sobre a importância dela nesse trajeto, nesse caminhar, não é? Para avançar. E lembrar, Lênia, que a escola, ela é de todos. A escola não é da CEMED, ela não é do Júlio, não é da direção da escola, é de todos. A comunidade precisa compreender isso, abraçar a escola, né? E assim a gente consegue caminhar. Caminhar junto. Muito bom, viu? Então, Que cadê manhã seu rica. recadinho, secretário? Então, eu falo para todos e todas aqui no nosso município de Rio Largo, não é? Já orgulhoso do trabalho que é desenvolvido na educação, com o apoio do governo que nós temos aqui, do nosso prefeito Carlos, que tem apoiado bastante, que tem dimensionado dinâmicas e outros processos, né, de muito mais valorização desses profissionais, dos educadores, de todos nós educadores aqui no município de Rio Largo. E da mesma forma que hoje nós conseguimos ter ricamente ao escuta, né, dos coordenadores, articuladores pedagógicos, o chamamento também vale para outros profissionais. Então, nesse MesaCast, desses saberes aqui, Café com Saberes, a gente precisa ouvi-los, a gente precisa dialogar. Eu penso que numa próxima, de repente, seria interessante com os gestores escolares. Opa!
para a gente dimensionar essa relação pedagógica com a liderança, né? Alguém que tenha um trabalho diferenciado na educação infantil, do 1º ao 5º ano, do 6º ao 9º, trazer também para cá, na EJA, também a própria modalidade educacional, também trazer aqui aspectos de como se relacionam essas escolas dos anos finais, por exemplo, com a proposta preparatória, que é do pré-cursinho IFAO e pré-ENEM, que a gente também pensa em fazer um pré-concursos, para que a comunidade de Rio Largo possa ser recebida no prédio e que possa ali também fazer, ter ganhos significativos de conhecimentos para prestar concurso. Então é muita coisa. A gente está pensando em dimensionar Rio Largo no mundo, fazer com que os alunos dos 9º anos consigam ter essa despedida, vamos dizer, intercâmbio. Os municípios já estão apostando nessas condições, porque é maravilhoso para o adolescente entender na construção. E é como se fosse a cereja do bolo. Ir a um outro país, endossado pelo inglês, que é a nossa proposta curricular é desde o maternal ao 9º ano. Então a gente precisa ter força, mobilização e melhorar esses índices, e melhorar as capacidades docentes, e melhorar a relação secretaria com a escola e com outras secretarias, porque a educação sozinha não consegue ter esse movimento forte. Perfeito. É necessário pensar com a Secretaria de Saúde, da assistência, da segurança, da mulher, fazer um trabalho intersetorial e a gente, a partir disso, perceber essa criança que chega na escola, que já é uma proposta de educação que vem desde o ventre, que a mulher seja assistida no seu pré-natal, para que a criança nasça saudável, com condições psíquicas, cognitivas de aprender bastante e que esse fluxo continue permanecendo para trazer ao Rio Larguense uma formação integral do sujeito e da condição humana que cada um de nós merecemos. Ai, que coisa linda. Gente, eu tô, assim, bem emocionada, de verdade, com esse momento, porque falar sobre educação é falar sobre transformação, é falar sobre acesso, é falar sobre escolha, né? É falar sobre libertação, né? A condição de um menino conseguir definir, projetar, de ele prospectar uma vida para além da que ele possui, neste ou em outro espaço. Então, falar sobre educação mexe muito, né? Acho que acolhe muito. E eu acho que a gente alcançou com... Acho que passou, né, do objetivo que a gente tinha para essa roda de conversa, para esse bate-papo, mas ao mesmo tempo para assegurar e para convidar essa nossa comunidade para dizer o seguinte, ó, a gente está aqui de maneira séria, estudando o tempo inteiro, comprometidos, né? Para justamente ofertar o melhor para os nossos alunos e não se direciona a uma escola. A gente tem representantes de escola, mas a gente tá falando de um aluno que é nosso vizinho, que é nosso filho, que é nosso sobrinho, que mora na comunidade, que é nosso afilhado. Então a gente tá falando de educação e a gente fala então de Rio Largo, né? Melhorar a aprendizagem, melhorar a educação é a gente melhorar Rio Largo, é a gente melhorar o estado, é a gente melhorar o Nordeste, é a gente melhorar o Brasil. Então, não à toa o Café com Saberes é um encontro, né, das distintas experiências e da validação de que todos nós que compomos, porque às vezes há curiosidades, né? Quem que trabalha na CEMED? Em sua maioria professores. E a gente não sabe tudo, a gente erra também, viu? De acordo com o Huffman, né? É um erro para um acerto ali. Isso. Então, a gente erra também, a gente volta, a gente debate com o gestor, com o coordenador. A gente aprende. A gente aprende. E eu acho que é isso que é o mágico desse nosso momento. Eu acho que quando a gente fala sobre caminhos para avançar, que foi o tema desse nosso segundo episódio, o caminho é esse, a gente sentar, dialogar, ver o que tá bacana, o que pode ser ajustado e seguir caminhando, né? Então, por isso, né, pela disponibilidade de vocês, pela competência, pelo profissionalismo, pela participação, pelas experiências, enfim, pelo acolhimento que vocês têm enquanto comunidade que cada um representa, mas enquanto Café com Saberes, eu deixo aqui o nosso carinho, né, o nosso carinho expresso, o nosso cuidado, a nossa atenção e a certeza de que esse é um espaço de fato de debate de todo o compromisso que já ocorre. E eu tenho que dizer para vocês, fiquem atentos que nós vamos ter que ter muito mais, não só com os meninos, mas com as outras escolas, com as outras experiências e também com a comunidade. Queremos ouvir paz. Faz sentido? Faz sentido. Faz também, coloquem lá suas observações, né? Exato. E de opiniões, né? Verdade.
que todos que fazem a educação, né? Perfeito, perfeito. Então é com muita alegria, eu agradeço a presença de todos que estão aqui, agradeço ao secretário por mais uma vez ceder o espaço e acolher, né, acreditar, ao nosso prefeito que valida a nossa projeção, o nosso investimento, eu posso até chamar de ousadia, né, aqui é o resultado de uma ousadia. É verdade. Isso. A nossa ousadia e o respeito mesmo com esse processo educacional, todos os envolvidos direto e diretamente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu sou a professora Mayara Teles, né? E aí eu encerro esse momento hoje com gostinho de quero mais. Aguardem o próximo momento. A gente espera vocês no próximo Café com Saberes. Até mais. Mas para não perder o costume, mostra o bastidor, mostra o bastidor.